melhor para vocês a visão também. Bom, então a gente vai falar sobre o confronto com o mestre. Já pegou seu caderno? Já pegou sua Bíblia? Já tá anotando tudo? Anota, meus irmãos, anota que isso daqui você pode recorrer a esses estudos mais para frente, uma hora oportuna que você precisar. Isso já vai estar à sua disposição. Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, Jesus, diante da Tua graça, diante da Tua beleza, diante da Tua santidade, Senhor, para render glória ao Teu nome, Senhor. Como a oração que o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós queremos santificar, Jesus, o Teu nome. Nós queremos render glória a Ti, Senhor, nesse momento. Receba a glória que Te é devida, Senhor, através desse estudo, Senhor. Que o Senhor possa nortear, ó Deus, o nosso coração. Que o Senhor possa nortear a nossa visão. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ó Deus. Nesta noite, Jesus, quebra toda mentira. Quebra todo sofisma. Quebra todo engano, Jesus. Nós queremos Te servir, Senhor. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos trilhar o mesmo caminho que o Senhor trilhou, Jesus. Então, em nome de Jesus, nos empodera, Espírito Santo, para andar segundo as pisaduras do nosso Mestre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz isso. Abre os meus olhos espirituais. Abre os olhos da sua igreja para que nós possamos compreender qual seja a sua vontade, Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Nós não queremos cumprir o nosso querer. Nós não queremos cumprir o nosso eu. Nós não queremos que a nossa carne prevaleça, Jesus, mas que o Senhor prevaleça, que o Senhor nos encha. Que o Senhor nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem aí, amém, glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, acho que a pastora que entrou pelo GAC. Aleluia. Tamires também, graça e paz, seja bem-vinda. Meus irmãos, então aqui o próximo tópico era o confronto com o mestre. Jesus e seus discípulos haviam entrado na região de Cesareia de Filipe. Ele os questionou sobre quem eles pensavam que ele era. Em resposta, Pedro declarou com ousadia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirmou a revelação de Pedro. Imediatamente depois disso, Jesus disse a eles que ia para Jerusalém. Sofreria muitas coisas, seria morto e depois ressuscitaria. Isso perturbou muito o coração de Pedro, de modo que ele puxou Jesus de lado e o repreendeu. Diz assim, se você quiser ler, eu vou ler pelo estudo, tá? É Mateus 16, o verso 22 e o 23. Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Pedro, quando ouviu a respeito do que ia acontecer pela boca do próprio Jesus, ele se assustou. Ele começou a interceder por ele. Tenha misericórdia de ti, Deus. Tenha Deus misericórdia de ti, Senhor. Que nada disso venha te acontecer. Mas Jesus, ele veio para aquele tempo, ele veio para aquela hora, ele veio para esses acontecimentos. Tudo estava sendo preparado para aquele tempo que ele realmente se entregaria, meus irmãos. Ele mesmo se entregaria. E Pedro não quis que ele sofresse. É como eu falei no início, muitas pessoas acham que o crente ele não pode sofrer, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode passar por problemas financeiros, que o crente não pode vacilar, acontecer tantas coisas. Muitas pessoas têm essa visão e denominam isso, algumas igrejas, que é o próprio demônio. E não, daí Jesus disse aos seus discípulos que era a vontade de Deus que ele sofresse, que era a vontade de Deus que ele morresse e que era a vontade de Deus que ele ressuscitasse. Cleuzinha, nem falei com você? Paz do Senhor, viu, minha irmã? Então, que era a vontade de Deus, mas Pedro e os outros discípulos acreditavam que era apenas uma questão de tempo para Jesus restabelecer
o seu reino. É muito importante nós lembrarmos e pensarmos que eles aqui, com o pensamento deles, com o pensamento judaico deles, eles criam em Jesus, eles criam no Messias, mas eles criam num tempo, meus irmãos, que Jesus viria e que ele sentaria no trono e que ele já reinaria. Mas não, aprova o Senhor endurecer o coração ali dos judeus para enxertar os gentios no plano eterno do Senhor. Então isso com certeza vai acontecer. Jesus ele vai sentar no trono, Jesus ele vai reinar, mas não era naquele momento. Então ele está aqui tendo essa revelação debaixo desse pensamento judaico de que as coisas já se encerrariam ali naquele momento. Mas os planos do Senhor eram muito maiores. Os planos do Senhor é muito maior, como mesmo a palavra diz, né, que os pensamentos dele são muito mais altos. Né? A revelação mesmo do Senhor é muito mais alta, é muito mais elevada. E a gente, às vezes, só pensa aqui, né? Mas não, o Senhor, ele está vendo o todo. Então, só voltando aqui, mas Pedro e os outros discípulos acreditavam que era apenas uma questão de tempo para Jesus estabelecer o teu reino. Todos eles haviam passado por muitas dificuldades para seguir Jesus. Por que agora ele morreria? Porque agora ele morreria quando a esperança do reino estava tão próxima. Então bugou a mente dos discípulos ali quando falou, que ele começou a dizer, olha, estou preparando vocês, porque eu vou morrer, eu vou sofrer, aprove a Deus, né, que eu sofresse, tudo, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu fico pensando, sabe, às vezes a gente olha isso daqui e vê assim, tantos milagres que Jesus fez, tanto que ele operou, e a gente fala assim, poxa, por que eles não acreditaram, né, que Jesus ia ressuscitar? Por que eles ficaram tão desesperançosos? Mas, meus irmãos, nunca ninguém havia ressuscitado. Nunca ninguém havia sofrido. Nunca houve, né? Se você for pensar mesmo, nunca houve. Eu sei que ele fez milagres, eu sei que ele ressuscitou Lázaro. Mas na proporção que se encontrava aqui, essa situação, não tinha como entender, compreender. Era só pelo Espírito mesmo. Era só pelo Espírito. E quando eles viram em Jesus a verdadeira esperança, e essa verdadeira esperança, de repente, não, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Era difícil de compreender. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa olhar para a palavra de Deus e nos debruçarmos mesmo e tentar entender a complexidade daquilo que Deus, que Jesus, né, o próprio Deus ali encarnado, estava falando para eles. E olha só, então todos eles haviam passado por muitas dificuldades de seguir Jesus, porque ele morreria agora, quando a esperança do reino estava tão próximo. Pedro ficou confuso. O que ele quer dizer? Eu vou morrer? O que vai acontecer conosco? Que bem a morte poderia nos trazer? Então ele começou a pensar, paz, Mônica. Então ele começou a pensar nisso, começou a trazer uma confusão na mente dele. Os temores de Pedro estavam focados na autopreservação. Após isso, após Jesus falar isso, ele começou a se preocupar com ele mesmo. Nossa, como que eu vou conseguir me preservar diante dessa situação? Ele começou a focar na autopreservação, em vez da vontade de Deus. Né? Quantos de nós, às vezes, quando nós estamos passando por algum problema, pela realidade da vida, né, meus irmãos? Porque tá aí, né? A nossa vida, ela trilha vários caminhos e às vezes a gente quer nos autopreservar. Não, Jesus, eu não quero passar por dor. Eu não quero passar por sofrimento. A gente quer se autopreservar, mas a gente não quer buscar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus mediante um luto? Qual é a vontade de Deus mediante uma doença? Qual é a vontade de Deus diante de uma empresa quebrada, diante de problemas financeiros? Qual é a vontade de Deus diante de uma separação? Qual é a vontade de Deus? A gente só pensa em nós quando o problema vem. E aí, então, nós vemos aqui que os temores de Pedro estavam focados na autopreservação em vez da vontade de Deus.
Ele havia cedido aos desejos da mesma natureza egoísta que entrou no homem na queda. É a vontade governada pelo que se opõe à vontade de Deus. Jesus aproveitou a oportunidade e usou o erro de Pedro para ensinar aos discípulos essa verdade poderosa. Se você quiser ver aí, eu também vou ler aqui no estudo. Mateus 16, eu vou ler o 24 e o 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então entenda, o nosso caminho, o caminho que nós vamos trilhar com Jesus, o caminho que nós vamos trilhar com o Mestre, é um caminho de cruz. Ele diz, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós tomamos a nossa cruz, meus irmãos, a cruz ela é pesada. A cruz nós precisamos renunciar à nossa vontade, nós precisamos renunciar à nossa carne, para andar debaixo da vontade do Senhor. E ele diz que, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque nós não estamos pensando mais na nossa vida nessa terra, mas agora nós estamos com os nossos olhos sobre a eternidade do Senhor. A nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada agora, a nossa vida é pautada por aquilo que o Senhor nos diz, por aquilo que as Escrituras nos exortam. Nós somos andados agora debaixo desse caminho, debaixo dessas pisadas de Jesus. E nós vamos trilhar então esse caminho que no meio desse caminho, como eu disse no início, pode haver pedra, pode haver dores, pode haver aflições, pode haver doenças, pode haver luto, pode haver separações, pode haver decepções. Esse caminho que nós vamos trilhar com Jesus, nós vamos passar por algumas situações. Mas o que nós não podemos esquecer é que Jesus está conosco. É que Jesus caminha junto conosco. Ele nunca nos abandonará. Ah, meus irmãos, se tem alguém que nunca vai nos abandonar, que certamente você pode recorrer, é o Senhor. E é por isso que toda vez que eu vou orar, eu falo, Jesus, meu amigo. O meu amigo. O meu amigo, perto, a palavra diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração aquebrantado e contrito. Quando o meu coração não está quebrantado, eu começo a falar, Jesus, quebranta. Quebranta meu coração, que meus olhos não se sequem, que ainda saiam lágrimas dos meus olhos. Porque o Senhor está perto daquele que é contrito. E ali eu tento chegar nesse nível de quebrantamento, não de emocionalismo, meus irmãos. Não de querer... Jesus, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Mas naquele lugar onde você se dispõe diante do Senhor e você começa a se quebrantar, se quebrantar, se quebrantar, se quebrantar. E essa operação é uma operação do Espírito Santo de Deus. Ele está presente. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus real. E creia que se você recorrer até Ele, Ele se faz presente na sua vida. Ele é o nosso amigo, alguém com quem a gente pode contar. Ele é alguém com quem nós podemos recorrer diante de qualquer situação, de qualquer problema. Ele está conosco. Ele prometeu que Ele estaria conosco até os séculos dos séculos, até o fim. Ele nunca nos abandonará. E aí, continuando aqui, a única maneira de andar com Jesus é negar a si mesmo completamente e tomar a sua cruz. Isso significa morrer para o seu próprio desejo e para a sua própria vontade. Jesus, quando ele foi se entregar na cruz, ele entregou tudo. Ele se deu. A minha vida eu dou. Ele se entregou. Ele se entregou na cruz. E o Senhor, Ele não quer só uma parte nossa. Ele quer o nosso tudo. Porque quando Ele entregou tudo. Ele morreu. Então, Ele quer a nossa vida por completo.
Então, isso significa morrer para o seu próprio desejo e para a sua própria vontade. Essa atitude capacita você a seguir a Cristo num exemplo de obediência diante do sofrimento. Quer você tenha morrido para os seus desejos ou não, você finalmente se encontrará em uma posição onde terá de escolher entre o conforto, a vantagem, a segurança, a autoestima ou o prazer e a vontade de Deus. Nós vamos chegar num ponto do nosso relacionamento com Deus que a gente vai precisar escolher se nós vamos querer o conforto, se nós vamos querer a vantagem, se nós vamos querer a segurança, a autoestima ou o prazer e a vontade de Deus. Nós vamos chegar nesse nível onde uma hora ou outra nós vamos ter que escolher. O que você decide? O que você vai decidir mediante as ordenanças do Senhor? Não tem como nós vivermos uma vida, meus irmãos, com um pé, como dizia aí, com um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem. Nós precisamos nos envolver na obra do Senhor por completo. Nós precisamos nos envolver com a igreja por completo. Se nós não nos envolvermos, nós sempre seremos esse crente capenga. Sabe, esse crente que toda hora tem que ir lá, tem que buscar, tem que, sabe, trazer, pegar na mãozinha, dar chupetinha. A gente vai sempre ser essas pessoas. E o Senhor, Ele quer nos fortalecer. Sabe, meus irmãos, é uma ofensa diante de Deus nós sabemos que o caminho, ele foi aberto. É uma ofensa diante de Deus nós sabemos que Ele comprou com seu sangue. Ele comprou com seu sangue, Ele rasgou o véu do alto a baixo, meus irmãos, para que hoje todos nós tivéssemos acesso neste lugar. E nós não estamos lá. E nós não entramos lá. É uma ofensa. E nós vamos ter que dar conta, meus irmãos, sobre o nosso tempo. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Nós não vamos ter desculpa diante do Senhor para dizer a Ele que nós não tivemos tempo. Porque nós achamos tempo para aquilo que é prioritário. Se você quiser comer uma pizza, se você quiser ir no cinema, se você quiser sair com seus amigos, tudo que você quiser fazer, você consegue encaixar na sua agenda. Porque aquilo te dá prazer. Mas o nosso prazer precisa estar depositado no Senhor. E como eu tenho falado aqui todos os estudos, os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. As suas ordenanças não são pesadas. Quando nós estamos trilhando o caminho com Ele, Ele nos fortalece. Ele fortalece o nosso espírito com a sua graça. Tudo que nós aprendemos aqui. E fica leve. E fica leve, fica agradável, fica prazeroso, porque quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Ele manda da sua graça, mais Ele manda das suas águas, mais Ele manda do seu poder, mais emana dele a sua luz e mais isso nos fortalece. E como é intrigante quando nós estamos diante do Senhor, sempre tem um nível mais elevado, Ele sempre tem algo novo para nos levar, para nos mostrar. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte inesgotável. Vamos aqui então para o próximo tópico que diz assim: Deus nos testa. Deus nos dirige propositalmente para esses lugares nos quais precisamos escolher entre o nosso desejo e a vontade dele. É a isso que se chama de prova de Deus. Nos Salmos 11:5 vemos: o Senhor prova o justo. E novamente nos Salmos 17:3, prova-me o coração. Examina-me e não achas iniquidade. A minha boca não transgride. Paulo confirma isso também dizendo: falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Isso lá em Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2:4. Abraão operou 25 anos, Abraão esperou 25 anos pelo seu filho prometido. Isso foi por si só um teste.
A maioria das pessoas não quer esperar alguns meses pela promessa de Deus. Depois que Isaac nasceu, Deus esperou até que Abraão e ele fossem muito próximos antes de dar outro teste a Abraão. Então, quando nós estamos no Senhor, para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a nossa espiritualidade diante do Senhor, o Senhor nos leva, meus irmãos, como diz a canção, o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor conosco. Porque o deserto, ele é um lugar de fragilidade. O deserto é um lugar onde nosso coração está quebrantado, onde nós estamos passando problemas, onde nós estamos passando por aflições. E ali nós estamos clamando, Senhor, nós ficamos mais sensíveis, o nosso coração fica mais sensível, os nossos olhos, os nossos ouvidos. E o Senhor nos leva para esse lugar. Esse lugar, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas olham e vê como uma condenação, como que querem sair brevemente do deserto, mas nesse lugar nós encontramos a força de Deus, né? Uma vez eu ministrei na nossa igreja, a respeito do deserto, né? Falando a respeito de João Batista, que João Batista, ele foi para o deserto voluntariamente, e toda a família dele saiu de lá e foi para o deserto viver com ele. Não deve ter sido fácil para João Batista estar lá, mas ele decidiu, e ali o Senhor estava preparando ele para ser a voz do que clama no deserto. E olha só que coisa linda, meus irmãos. Ele foi chamado amigo do noivo. Eu quero ser chamada amiga do noivo. Amiga. Quem? A Érica, a amiga do noivo. E nós só conseguimos isso nesse lugar. Nesse lugar que às vezes, aparentemente, à primeira vista, quando nós olhamos, é um lugar de desesperança, é um lugar de desespero. Mas é ali, é o que o Senhor fala conosco, é ali que o Senhor nos levanta, é ali que a nossa comunhão com o Senhor se fortalece. E eu sei que não é um lugar fácil, eu sei que às vezes é muito dolorido, mas saiba que você vai ter recompensas desse lugar, você vai ter recompensas desse deserto. Então nós lemos aqui que o Senhor, ele realmente nos prova, ele nos leva para esse lugar, para nos ensinar, né? E aqui é tão interessante que ele fala a respeito de Abraão, né? Que Abraão ali, ele esperou o filho, mas ele só não esperou o filho, ele só não esperou a promessa, mas o Senhor também esperou o filho crescer, esperou ele se relacionar com o filho, para daí provar novamente Abraão e saber aonde que o coração de Abraão estava depositado. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Gênesis, eu vou ler também do meu estudo, mas você pode abrir aí na sua Bíblia, tá? É Gênesis, é o 22, eu vou ler o verso 1 e o 2, que diz assim: Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai até a terra de Moriá e ofereça ali em holocausto, sobre um dos montes que hei de te mostrar. Olha, observe esse versículo, observe o que esse versículo diz especificamente. Deus provou a Abraão. Isaque era mais precioso que a vida para Abraão. No entanto, Abraão provou seu amor a Deus, oferecendo o seu bem mais valioso. Abraão levantou-se cedo pela manhã e fez a jornada de 3 dias até o lugar que Deus lhe mostrou. Ele amarrou o seu filho no altar e levantou a faca em obediência a Deus. Então o anjo do Senhor disse: Não estenda a mão sobre o mancebo e não lhe faça nada. O Senhor nos prova para saber, meus irmãos, o que tem no nosso coração. Como eu sempre tenho dito, nós podemos, meus irmãos, representar diante dos homens, mas diante de Deus. Diante de Deus, a nossa fala, a nossa oratória, a nossa performance, aquilo que a gente tenta mostrar para as pessoas que nós somos, isso para Deus não importa. Porque Ele vê dentro, Ele vê qual é a intenção,
Ele vê lá dentro do nosso coração. E quando Abraão foi levado para esse momento, e quando Abraão foi levado para essa prova, ele mostrou que realmente o que de fato estava no coração dele. Será que o Senhor pedir para nós hoje aquilo que nós amamos muito, seja o seu trabalho, seja a sua faculdade, seja a sua família, será que nós estamos preparados para entregar para o Senhor? Será que nós estamos preparados para dizer, Senhor, eu vou com o Senhor, por onde o Senhor quiser que eu vá? E isso nós só conseguimos fazer, meus irmãos, pelo Espírito. É lógico que Deus não permitiria e não permitiu que Isaac morresse. Mas a coisa mais gloriosa é que diante dessa situação toda, o coração de Abraão foi revelado, né? E ele foi mencionado lá no Novo Testamento, dizendo que ele era o pai da fé. Ele foi recompensado, meus irmãos, por causa da atitude de obediência dele. Aí diz assim, vou ler novamente o verso que eu li agora, que está lá em Gênesis 22, 12, que diz assim: não estenda a mão sobre o mancebo, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu filho único. Que tremendo, né? Que tremendo. Podemos aprender tanto com isso. Podemos aprender tanto com isso. De como ainda nós não entregamos nada diante do Senhor. De quanto a gente ainda precisa ser trabalhado diante do Senhor. E aí o próximo tópico vai falar sobre José. José passou no teste. Vamos olhar novamente o bisneto de Abraão, José. Deus deu a ele um sonho de liderança. Deus sabia de antemão exatamente como as coisas aconteceriam. Os irmãos mais velhos de José se levantariam contra ele e o venderiam como escravo. O Senhor não entrou em pânico quando os irmãos ciumentos de José tiveram essa atitude má. Ele conhece o fim desde o começo. Isso está lá em Isaías 46:10. Vamos abrir esse versículo? Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. O Senhor conhece o fim e o começo das coisas. O Senhor conhece o começo da minha história, o Senhor conhece o fim da minha história, o Senhor conhece os seus dias, como a palavra de Deus diz, que ele já está escrito no livro da vida. O Senhor já conhece, nada surpreende o nosso Deus. Então o Senhor não entrou em pânico quando os irmãos ciumentos de José tiveram essa atitude má. Ele conhece o fim desde o começo. Deus não foi o autor do mau comportamento deles, mas usou essa oportunidade, usou a oportunidade aberta por esse comportamento para testar o coração de José. Eu queria que vocês abrissem lá, acho que eu vou ler pela Bíblia esse. É o 105, Salmo 105, 17. Salmo 105, 17. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Ele usou a oportunidade da malignidade dos seus irmãos para provar o comportamento de José. Meus irmãos, é tão maravilhoso. Se você tiver a oportunidade um dia, leia a Bíblia de maneira cronológica, né? Conforme foi contadas as histórias, que a gente consegue pegar essas pérolas
no meio do caminho da história e depois ligar isso é maravilhoso. Então, eu achei muito interessante quando ele colocou aqui a respeito dos Salmos falando de José. Então, eu vou ler novamente aqui pelo estudo. Enviou adiante deles um varão. José foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. E até o 19 eu não li. Mas amém, eu já li aqui no estudo, tá? José não desobedeceu e nem desonrou a Deus. Ele acreditava no sonho. Você acredita no sonho? Você acredita quando o Senhor te mostra alguma coisa, se guarda pra você? Ou você fica colocando em xeque? Será? Será que de fato é Deus que está falando? Será? Ou você guarda? Porque eu, meus irmãos, eu tenho guardado, viu? Tenho não só guardado, mas eu tenho escrito no meu caderno de oração. Eu tenho colocado, Deus falou comigo assim. Ele acreditava no sonho. José não desobedeceu nem desonrou a Deus. Ele acreditava no sonho, mas acreditava ainda mais no que Deus lhe havia prometido. A promessa de Deus não era tão real. A promessa de Deus era tão real que José agarrou-se a ela em meio à incredulidade e à adversidade. Ele acreditava, mas ele sofreu. Ele acreditava, meus irmãos, mas ele sofreu. O Senhor derrama promessas sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza, eu não sei quantos anos você está no ministério, eu não sei quanto tempo você conhece a Jesus, mas eu sei que desde que a gente coloca o pé, desde que a gente tem esse encontro com Jesus, Ele derrama sobre as nossas vidas promessas. E quando nós estamos trilhando essa jornada, meus irmãos, nós somos conduzidos pelo Senhor, mas no meio há muita incredulidade, há muita adversidade. E nós precisamos acreditar, e José nós vemos que ele sofreu. Ele acreditava, mas ele sofreu, ele não deixou de sofrer. Ele sabia que havia uma promessa lá na frente, ele sabia que havia de acontecer algo poderoso na frente, mas ele estava trilhando o caminho de sofrimento. Se você já leu a história de José, você sabe do que eu estou falando. Para lá na frente ele ser recompensado. E é tão bom quando nós chegamos nesse lugar. É tão bom quando nós chegamos nesse lugar de obediência. E nós trilhamos e falamos. Eu falei isso para uma amiga ontem. Eu falei, Jesus, como foi bom. Como foi bom eu ser obediente. Porque se essa situação, uma determinada situação, eu tivesse paralisado, eu tivesse parado, o que teria sido da minha família? O que teria sido de mim? Olha quantas coisas já aconteceu que eu não desfrutaria. Mas porque eu consegui passar por esse sofrimento. E mesmo assim ficar presa nos olhos do Senhor. Nos olhos do Senhor. Eu não consigo olhar aqui, meus irmãos. Eu não consigo olhar na altura dos meus irmãos quando eu estou congregando e quando eu estou fazendo a obra de Deus. Meus olhos, ele transpõe. Eu olho para o céu. Eu olho para Ele e eu vejo. E a oração que eu tenho feito diariamente para o Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ser consumida pelos teus olhos de fogo. No fogo tem discernimento. O Senhor nos apura. No fogo o Senhor nos transforma. No fogo o Senhor nos adorna. Ele tira tudo aquilo que não presta. E Ele vai fazendo, meus irmãos, nós brilharmos. Nós brilharmos diante do sofrimento. Nós brilharmos diante da adversidade. Nós brilharmos diante de toda e qualquer situação. Nós conseguimos transpor isso. Nós conseguimos transpor os problemas. Nós conseguimos ter alegria. Como aquele dia que a V começou o culto e falando, alegrai-se sempre no Senhor. Nós conseguimos ter essa alegria diante do Pai. A sua obediência foi acompanhada pelo sofrimento. Ele enfrentou a mesma tentação que os seus descendentes mais tarde enfrentariam no deserto. Será que ele iria reclamar? Você acha que José ia reclamar diante do deserto do povo de Israel? Será que ele ia reclamar? Será que ele ia ficar ofendido? Será que ele ia ficar amargo com Deus e com seus irmãos? Ou será que ele aprenderia
ou aprenderia a obediência por aquilo que sofreu? Quando você pensa em José lá com o povo de Israel no deserto. O que você vê nele? Você acha que ele ia se ofender? Você acha que ele ia ficar amargo? O que você acha? Eu acho que ele ia ser Caleb. Eu acho que ele ia ser Josué. A terra é de gigantes, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso pode. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso pode. Eu sei que Ele pode tirar água da rocha. Eu sei que Ele pode mandar um maná. Eu sei que Ele pode fazer grandes coisas. Eu sei que Ele pode operar. Eu vejo José assim, com essa voz de autoridade diante do deserto. Ele não se ofenderia. Ele não ficaria amargo diante dessa situação. Ele não reclamaria. Ele não seria o reclamão daquela turma. Ele não seria. José escolheu a obediência e suportou o sofrimento porque ele sabia que Deus era fiel. No final, ele foi grandemente recompensado por sua fidelidade, como eu já falei. No final, por mais dores que você possa passar, no final vai dar tudo certo. A história já está escrita. Lê lá Apocalipse, meus irmãos. Lê lá. Ele venceu. Ele venceu. Leia lá os últimos capítulos. Olha lá o que está preparado para nós. Não tira os seus olhos de Jesus. Não tira. O próximo tópico diz assim: um coração diferente. Nós vamos ainda continuar falando a respeito de José. Os descendentes de José, o povo de Israel, também foram testados inúmeras vezes, mas eles tinham um coração diferente do coração de José. Eles falharam vez após vez e escolheram o seu próprio conforto, a sua própria segurança e prazer ao coração de Deus. Eles foram testados primeiro quando Faraó não os queria deixar ir, mesmo depois de ter visto milagres. Por causa da dureza do coração de Faraó, as coisas pioraram muito para eles. Eles já não recebiam mais palha para sua cota de tijolos. Isso significava que depois de um longo dia de trabalho sobre o sol quente do Egito, eles tinham de rebuscar os campos à noite. Diante dessas dificuldades, eles reclamaram a Moisés. E a gente sabe, né, que eles não reclamaram muito, né? Aleluia, glória a Deus. Eu tô sem óculos hoje, tá? Então eu tenho que fazer assim para ler. Isso tá escrito lá em Êxodo 5, do verso 6 ao 21, falando ali da reclamação do povo. Mais tarde, depois de sinais e maravilhas ainda mais poderosos, Moisés encorajou o povo a crer na promessa de libertação de Deus. Mas eles não deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão, que está em Êxodo 6:9. Parecia que quanto mais o plano de Deus era revelado, piores as coisas ficavam para os descendentes de Abraão. Eles ficaram tão desanimados que quiseram esquecer o seu sonho de liberdade e abraçar o cativeiro egípcio. A pressão das circunstâncias que os cercavam fez com que eles dessem valor às coisas do homem em vez de dar valor ao plano de Deus. Quando saíram do Egito, Deus levou direto ao Mar Vermelho, onde ele mais uma vez endureceu o coração de Faraó de tal forma que Faraó os perseguiu. Agora havia um mar diante deles, e através dele um deserto poderoso esperando para exterminá-los. E veja a reação dos israelitas. Se você quiser abrir, está em Êxodo 14, eu vou ler o verso 11 e o 12. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios?
pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, meus irmãos, e nós não olhamos para Cristo, o nosso coração, eu vou te falar isso com toda certeza, ele empodrece. O nosso coração empodrece. Empodrece a nossa alma, o nosso espírito. E nós ficamos essas pessoas reclamonas. E aí, nós já começamos a pensar, seria melhor mesmo eu ficar nessa luta, seria melhor mesmo eu ficar debaixo dessa guerra. Para que eu vou sair daqui para sofrer mais? Observe as palavras, melhor nos fora. Essa é uma declaração chave. Ela revelou o coração de desobediência deles. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo do que com a vontade de Deus. É exatamente isso que Jesus está dizendo a Pedro quando ele disse: não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Lembra que nós lemos anteriormente? A única maneira de podermos fazer a vontade de Deus é entregando a nossa vida, e aqui é o problema, entregando a nossa vida e a nossa confiança ao seu cuidado amoroso por nós. Senão, abortaremos a sua vontade sempre que encaramos o sofrimento como sendo mais difícil do que podemos suportar. Meus irmãos, quando nós estamos passando por situações difíceis, nós precisamos nos inclinar diante do Senhor. Nós precisamos depositar diante do Senhor nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, para que Ele nos conduza da melhor forma possível, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que nós não entendamos no início, ainda que nós não entendamos, não tenhamos a compreensão completa, mas que isso esteja no nosso coração, de nós obedecermos e sabermos, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Toda vez que você tiver dúvida a respeito disso, olha para a cruz. Olha para a cruz. Lembra dele, lembra do sofrimento, lembra do caminho que ele trilhou ali até ele chegar na cruz e ele ser morto. Lembra disso. Ele te ama. Ele nos ama. Meus irmãos, ainda que o nosso amor seja fraco, ainda que o nosso amor seja imaturo, o Senhor nos ama. Ele nos amou. Essa é a maior prova, diz a palavra de Deus, a maior prova que Deus nos ama é que Ele se entregou naquela cruz por nós. Sabe, a minha oração tem sido: Senhor, mostra quanto nós somos amados, para que nós venhamos confiar nas Tuas mãos poderosas, para que não haja, sabe, dúvida dentro do nosso coração quando a circunstância vem, quando a circunstância aparece, que não haja dúvida dentro de nós. Olha só, não lembro aqui onde que eu parei. A única maneira de podermos fazer é entregar nas nossas vidas sobre o cuidado, sobre a confiança e o cuidado amoroso do Senhor sobre nós. Senão abortaremos a sua vontade sempre que encararmos o sofrimento como sendo algo mais difícil do que podemos suportar. O Senhor não vai nos dar luta maior do que aquilo que nós conseguimos suportar. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Ele sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe o quanto nós suportamos e Ele sabe o quanto Ele está nos afiando quando Ele nos coloca neste lugar. Então aceita o cuidado amoroso de Deus, aceita com confiança que o Senhor está fazendo algo extraordinário sobre as nossas vidas. Embora eles tenham reclamado, Deus livrou os descendentes de Abraão, dividindo o Mar Vermelho. Eles atravessaram em terra seca e se viraram para ver aqueles que os haviam oprimido durante 4 séculos serem enterrados sobre as águas. A justiça do Senhor vem. O Senhor, Ele diz que o Senhor é a nossa vingança. O Senhor é a nossa justiça. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e verdadeiro.
E a palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que advoga as nossas causas. Imagina, meus irmãos, diante desse mar vermelho, imagina ali o Senhor abrindo aquele mar e quando eles olham para trás, tudo sendo desfeito, toda aquela opressão, toda aquela prisão, todas aquelas cadeias sendo desfeita diante dos olhos deles. Eles vendo os carros, os cavalos e os cavaleiros de Faraó morrendo ali por causa que o Senhor fez a vingança. O Senhor os defendeu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava ali com eles. Eles viram tudo isso depois dessas grandes aflições. E depois de ver tudo isso, Israel cantou e dançou com grande alegria. Ah, o amor e a confiança que eles tinham por Deus agora, que haviam visto se mover tão poderosamente em favor deles. Imagina, eles jamais duvidariam novamente. Nunca mais eles duvidariam de que o Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh. Mas nós estamos errados. Apenas 3 dias, meus irmãos, apenas 3 dias depois, Deus apresentou a eles um novo teste. Apenas 3 dias. Não tenha memória curta. Não tenha memória curta diante do que Deus fez por você. Não tem. Seja grato diante do Senhor. Sobre tudo que Ele tem feito, sobre tudo que Ele tem realizado. Seja grato. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória, sempre se lembre. Não se esqueça do que o Senhor providenciou, de quanto que o Senhor te livrou, de quanto que o Senhor te abençoou, de tanto que o Senhor fez por você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus parentes, pela sua igreja. Depois, Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Lá vem o povo de novo. Lá vem o povo de Deus. E a reclamação é uma forma de rebelião. Quando nós começamos a murmurar, falar, isso é uma forma de rebelião. Ela murmura que o jeito de Deus não é o jeito certo. Que a sua provisão não é boa o bastante. Apenas 3 dias depois de verem o grande poder de Deus, eles fracassaram em outro teste. Ainda assim, Deus supriu a água que eles necessitavam. Alguns dias depois, os israelitas reclamaram novamente porque tinham pouca comida. Decepcionados, eles murmuravam a respeito de como a comida deles era melhor no cativeiro no Egito. Deus disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e recolherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o provê. Esse padrão de teste e rebelião se repetiu muitas vezes. A rebelião constante do povo fez com que eles nunca deixassem o lugar de teste deles. O livro de Hebreus resume essa triste história. Quando nós perdemos o foco do Senhor, quando nós perdemos, meus irmãos, a direção, e nós caímos nessa cilada do inimigo, e nós começamos a reclamar, a murmurar, nunca nos satisfaz. Nós estamos procurando, como eu falei no início do estudo, a nossa autopreservação. Ai, eu tô com fome, ai, eu preciso comer agora. Ai, eu tô com sede, eu preciso beber agora. Ai, veio a luta, e agora? O que eu posso fazer? Eu tô procurando a minha autopreservação. Não foi isso que eu falei aqui a respeito de Pedro?
Autopreservação. E quando nós estamos procurando a nossa autopreservação, nós esquecemos o quê? Da vontade do Senhor. Da vontade daquele que nos governa. De nós dissermos, de falarmos esse versículo que é tão conhecido, mas que é muito pouco imprimido em nós. Né? Que a gente fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E isso, às vezes, parece que ela não é imprimida em nós. A gente fala a respeito disso, mas parece que a gente não vive isso. Né? Outro versículo também muito comum de nós falarmos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós estamos passando pelo sofrimento, isso parece que não imprime em nós. Parece que nós não conseguimos viver isso. Nós não conseguimos olhar para a aflição, nós não conseguimos olhar para o problema, nós não conseguimos olhar para a doença, nós não conseguimos olhar para o luto e ler esse versículo e tirar ele para nós. Não, isso daqui de uma certa forma, eu confio na vontade de Deus, eu confio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu confio que essa situação que eu estou passando agora, eu sei, por eu confiar no Senhor, eu sei que aquilo está cooperando para o meu bem. Aquilo é algo que o Senhor está tirando de dentro de mim, é aquilo que o Senhor está me lapidando, é aquilo que o Senhor está me transformando, e confiar que Ele não vai dar nada que nós não consigamos carregar, suportar, meus irmãos. Não há nada. Eu acompanho uma moça no Instagram, não sei se vocês conhecem ela, e ela está com o filho dela internado, já tem 2 meses agora. Todos os dias ela está lá. Ela já tinha uma página na internet muito linda, um monte de coisas que a gente que é mulher gosta, né? De fofurinha, de Bíblia, aqueles marca-texto, aquelas coisas. E eu acompanhava ela fazendo o devocional dela, com a velhinha, com aquelas coisas tudo bonitinha, fofinha que a gente vê assim no devocional. E todo dia ela colocava uma palavra lá. De repente, meus irmãos, há muitos anos, se você for lá, você vai ver a página dela, e que excelência que é a página dela, de como ela traz a palavra de Deus até nós. É uma bênção. Há 2 meses atrás, o filho dela teve um infarto. Jovem, meus irmãos, adolescente, ele deve ter 12 ou 13 anos, teve um infarto. E esse menino está internado no hospital. E essa mulher está lá, fazendo devocional todos os dias, dizendo: eu creio no milagre, eu creio que vai acontecer. Continue orando, continue buscando todos os dias. Se você for lá, todos os dias ela tem uma publicação. Hoje eu fui lá, ela tinha uma publicação. O menino estava deitado na cama, ele está desacordado, ele está em coma, e a Bíblia do lado. Por quê? Por que será que ela faz isso? Será que é para se mostrar? Será que é para mostrar o filho dela? Será que é para... Eu não acredito, porque eu vi ela antes do menino acontecer isso. Eu vejo nela essa força. Ela encontrou o tesouro. Ela sabe que tudo está cooperando para o bem. Ela sabe quem ela conhece o amor de Deus. E ela está lá todos os dias, fazendo devocional. Se você quiser depois, acompanha a página dela lá. E ora por ele. O nome dele é Pedro. Ora por ele. Não deixa de orar por ele. Tá bom? E para nós encerrarmos aqui, eu só vou ler então o texto de Hebreus, que tá lá em Hebreus 3, o 7 e o 10. Vamos ler, que vai falar um pouquinho dessa história aqui. Hebreus 3, 7 e 10. Diz assim: a advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Vou ler também pelo estudo. O Espírito Santo nos adverte que
o Espírito Santo nos adverte que o escutemos, que não deixemos de ouvir a sua voz hoje. Olha o que nós lemos. O Espírito Santo nos adverte que não deixemos de ouvir a sua voz hoje. E não permitamos que o nosso coração se endureça contra ele, como o povo de Israel, ou como eu li aqui, ou no tempo da rebelião, fez. Eles endureceram contra o seu amor e se queixaram dele no deserto, enquanto ele os estava pondo à prova. Deus, porém, teve paciência com eles durante 40 anos, embora sua paciência tivesse sido terrivelmente submetida à prova por eles. E ele continuou a fazer os seus portentosos milagres para que eles vissem. Porém eu, diz Deus, fiquei muito irado com eles, pois seus corações estavam sempre olhando para outro lugar, ao invés de levantarem os olhos para mim, e nunca acharam os caminhos que eu desejava que eles os seguiam. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui, semana que vem a gente continua. Ouve a palavra do Senhor hoje. Que nós não deixemos de ouvir a palavra do Senhor hoje. Hoje é o tempo oportuno para as nossas vidas. Hoje é o tempo para nós ouvirmos, para nós não sermos como aquele povo no tempo da rebelião, para nós não agirmos como o povo de Israel agiu. Hoje nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E que os nossos olhos, olha só o que ele disse, que muito irado com eles, seus corações estavam sempre olhando para outro lugar. Que o nosso coração não fique olhando para outro lugar. Que o nosso coração não venha desejar outras coisas. Que o nosso coração possa estar no lugar certo, depositado no lugar certo. Qual é o lugar certo? A presença do Pai. É o Pai que cuida de nós, é o Pai que nos sustenta, é o Pai que traz provisão, é o Pai que cuida, é o Pai que ama. Não vamos ficar embaraçados pelas coisas dessa terra. Não vamos ficar embaraçados pelas coisas desse mundo. Não vamos ficar embaraçados com picuinhas, meus irmãos. Vamos olhar para Jesus. Transporta o seu olhar. Eleva o seu olhar. Não fica olhando para os problemas. Se você acha que não tem alguma coisa que tá legal para você dentro da igreja, não olha para essas coisas. Nós estamos ali para celebrar o Cristo vivo. Nós não estamos ali para olhar os problemas, os defeitos da igreja. Todas as igrejas têm defeito, não tem igreja perfeita, porque aonde nós entramos, a igreja vai se tornar imperfeita, porque nós estamos lá. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja a nossa fonte inesgotável, em todo tempo, em todo momento. Amém? Então, semana que vem ainda nós vamos dar continuidade nesse tema Arme-se e aí a gente vê como que vai ficar, tá bom, meus irmãos? Daí a gente ainda vai levar ainda por mais algumas semanas aí, tá bom? Até nós finalizarmos. Então, meus irmãos, vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Paizinho, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua exortação, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, pelo seu conselho, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos olhos, nós queremos te ver. Nós queremos te ver, Senhor, assim como o Senhor é, Jesus. Nós queremos ser mudados de glória em glória, Senhor, segundo a confiança que temos em Ti, Jesus. Muda, nos transforma, restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura a nossa vida, Senhor. Sonda e conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Tira, limpa, tira de nós toda a incredulidade. Tira de nós toda, Senhor, iniquidade, Jesus. Tira de nós toda soberba. Tira de nós todo orgulho, Senhor. Vem nos limpar. Vem nos fazer, Senhor, de novo, Senhor. O Senhor é o oleiro, nós somos o barro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito, Senhor, que opera em nós, possa nos transformar. Ajuda-nos a viver segundo o Teu Espírito. Produz em nós os frutos do Espírito, Jesus. Que nós possamos, ó Deus, evidenciá-los com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver, Jesus.
que as pessoas possam ver em nós o Cristo vivo, o Cristo crucificado, o Cristo, Senhor, ressuscitado, que as pessoas possam olhar para nós e ver, Senhor, o Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver o testemunho do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa fala, sobre a nossa moral, sobre a nossa conduta, que nós possamos ser mudados de dentro para fora, que nós venhamos abraçar, Senhor, o seu propósito, que nós venhamos abraçar, Senhor, o sofrimento, quando o Senhor, ó Deus, quiser nos provar, quando o Senhor, ó Deus, quiser, Senhor, nos transformar, que o Senhor quiser nos levar no deserto, para falar, Senhor, ao nosso coração, falar de amor a nós, ó Deus, que nós venhamos abraçar o seu propósito, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, que a tua graça venha nos empoderar, Senhor, com a sua vida, Senhor, em nós, para que nós venhamos andar segundo a tua vontade e o teu querer, para que nós venhamos renunciar a nossa carne, a nossa vontade, Jesus, para que nós venhamos pegar a nossa cruz e segui-lo, ó Pai, para que nós venhamos perder a nossa vida por amor ao Senhor, ó Deus, e achá-la, Senhor, na eternidade, seguir os teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa live, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por essas pessoas que esteve comigo, obrigado por aquelas que ainda vão entrar, Senhor, e ainda vão ser edificadas por essa palavra. Edifica, Espírito Santo, fala com elas, ó Pai, em nome de Jesus. É o Senhor quem faz, é o Senhor que opera, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem aí, amém, glória a Deus. Meus irmãos, obrigado por ter ficado comigo até agora, irmã Mônica, Mábia, a Cleuzinha, a pastora, todos vocês, obrigado pela presença de vocês e até a próxima, em nome de Jesus, amém?